Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à terceira noite do 11º Congresso Baiano da Família Cristã. Que você seja abençoado, sua família seja abençoada. Que sejam instantes de adoração e refrigério para sua alma. Se você trouxe sua Bíblia, abra por favor no Salmo 128. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Há uma versão que diz: e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. É o que desejamos a todos vocês, na noite de hoje, amanhã pela manhã, amanhã pela noite, e nos dias que o Senhor te der sobre a terra. Vamos convidar o professor Elcio Navarro para fazer essa oração de abertura. Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Como é que foi o seu dia hoje? Foi na presença de Deus ou fora da presença de Deus? As pessoas andam correndo atrás de bênçãos e se esquecem o que está registrado no Salmo que foi lido. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Significa dizer, homem feliz, que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Pai, eu pessoalmente quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, e te peço também perdoa as falhas e os pecados de todos os meus irmãos que estão aqui. Nós reconhecemos que somos menos do que nada, vermezinho de Jacó, pó da terra. Mas nós reconhecemos também que tu és magnífico, glorioso, esplêndido, extraordinário, onipotente, onisciente, onipresente, autor da vida, criador de todo o universo, infinito, fiel, justo, misericordioso, 3 vezes santo. E nós queremos te pedir, abençoa o trabalho de cada equipe de trabalho, dos seguranças, dos porteiros, da recepção, da intercessão. Faz cair por terra todo o mal do físico do teu filho Eliel, que está aqui trabalhando com dores, com alergia,
Abençoa as mesas de som, os microfones, os cabos, as conexões, a iluminação do templo, geradores, os aparelhos de ar-condicionado, os instrumentos musicais. Na realidade, o Senhor não está interessado em instrumentos musicais. O seu interesse é por quem está tocando os instrumentos musicais. Recebe os louvores dos teus filhos, as nossas orações. Usa na noite de hoje com unção, com autoridade, com sabedoria, o pastor Antônio Delcio, o pastor Erivaldo de Jesus, Secungeri Ramos e o pastor Diogo Navarro, nas ministrações dos louvores. Fala com cada pessoa nesta noite de uma forma individualizada. Restaura vidas, casamentos e famílias. As coisas boas que serão aqui ministradas e com certeza serão crava nas tábuas da mente e do coração do teu povo. Porque este congresso foi idealizado para que o teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado, e para que o teu santo evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz do Calvário, seja aqui propagado. Manifesta a tua glória neste lugar. Sê com a equipe de coordenação do Congresso Baiano da Família Cristã. Ministra o coração de cada vida nesta noite, para que no momento do ofertório todos possam ofertar com prazer, alegria, amor e satisfação. Pai, não somos perfeitos. Provavelmente com desejo de acertar, cometemos algumas falhas. Mas creia, e o Senhor sabe, que estamos procurando dar o nosso melhor para que famílias sejam restauradas, para que vidas sejam restauradas, para que casamentos sejam restaurados pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Pai, sabe por que estamos aqui hoje à noite? Porque te amamos, porque te adoramos. Será que você pode, meu irmão, minha irmã, abrir a sua boca e exaltar a Ele agora? Glorificar a Ele agora, engrandecer a Ele agora? Ou será que você não tem motivos para isso? Eu tenho de sobras motivos para glorificar a Ele. Pelo amor de Deus, glorifica a igreja, exalta, engrandece. Aprenda a engrandecer, aprenda a glorificar, aprenda a adorar, aprenda a exaltar. Pai, eu só quero uma coisa do Senhor nesta noite:
Que o Senhor opere maravilhas neste lugar. Recebe a nossa adoração, Pai. Ser com amigo, irmão, querido Geraldo Barros, na direção dos trabalhos, que foi a pessoa que o Senhor levantou para me ajudar nesta cidade, pelo cristão que ele é, pelo homem que ele é, pelo pai que ele é, pelo esposo que ele é, porque do contrário, ele não estaria aqui. Ô Trindade divina, recebe os aplausos de um povo que ama o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aplauda com entusiasmo, meu irmão. Aplauda com alegria, meu irmão. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, o eterno, ao único digno de louvor, de exaltação. Inicialmente o pastor e levita Diogo Navarro ministrará conosco 2 louvores. Em seguida o levita Geni Ramos também com 2 louvores. Você pode declarar palavras de amor para Jesus. Você pode fazer isso. Se desligue de tudo, quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Aleluia, Jesus. Mais perto nós queremos estar de Ti, Senhor. Você pode declarar palavras de amor para o Senhor. Levante as suas mãos em adoração e se renda, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu as trevas, e Ele está aqui nessa noite vivo. Ele ressuscitou, e mais perto queremos estar de Ti, Jesus, a cada segundo, a cada minuto, a cada instante. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor, que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, Teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti.
cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Estufa o peito e declara com fé: eu sempre em ti rogar mais perto, quero estar mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. Quantos acreditam que o seu Jesus voltará a qualquer minuto? Quantos estão na expectativa do retorno de Jesus? Quantos podem dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Então me alegrarei, declara. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia. Se for para Ele é bem forte. Se for para Ele, pode ser acompanhado de glórias e honras, pode ser acompanhado de exaltações e adorações. Você pode fechar os seus olhos e declarar: Jesus, eu te amo. Você pode declarar: Jesus, eu não vivo sem ti, Jesus. Pai, a minha vontade era te adorar a noite toda, Pai. Mas nós vamos parar um pouquinho para ouvir o Santo Evangelho, a tua santa palavra, o Evangelho da cruz. E o teu filho foi levantado pelo Senhor para pregar a tua gloriosa palavra. Coloca as palavras na boca do teu filho. Usa o teu filho nesta noite como boca do Senhor,
para que o teu povo seja literalmente edificado. E no final desta noite, com entusiasmo, com alegria, mais uma vez, estaremos engrandecendo, glorificando e exaltando o teu nome. E antes que ele pregue, recebe, Jesus, os aplausos de um povo que te ama e que te adora. Mais forte do que isso, porque ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele está aqui, igreja. Aleluia. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É grande alegria para mim e privilégio ministrar a santa palavra do Senhor. Quero agradecer o convite desse ministério, que me dá esse privilégio tão bom de falar daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Bom, primeiro eu queria dizer que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que é de bom que há em mim, pertence ao Senhor. Foi Ele que fez isso. Glória a Deus. Eu nada sou, nós nada somos. E aquilo que realmente nos dá um valor infinito é Cristo em vós, esperança da glória. Foi isso que Paulo disse, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Amados, vamos ler Marcos capítulo 8, versículo 31 até o versículo 38. Marcos, Evangelho de Marcos, 8, 31 a 38. Glórias a Deus. Enquanto os irmãos encontram, eu quero cumprimentar também os pastores que estão aqui conosco, meu pastor Joezé, pastor dessa igreja. É um privilégio falar para a igreja do Senhor e diante de tantas testemunhas, né? Glórias a Deus. Vamos ler. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém, irmãos? Esse é um evento importantíssimo,
que Marcos registra. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, chamado Fonte Q, e é a primeira vez que Jesus prevê ou diz sobre a sua morte e ressurreição. Jesus falou, em média, aí varia de evangelho para evangelho, ele falou 3 vezes, ele anunciou 3 vezes a sua escolha de ir para a cruz. E o que a gente vê nesse trecho é que o maligno, naquele momento que Jesus declara a sua ida para a cruz, a sua escolha para a cruz, o maligno se apresenta. O maligno se apresenta e diz assim: Senhor, você não pode ir para a cruz. Você é um judeu. Isso é uma vergonha para os judeus. Além disso, a cruz é um lugar de humilhação, é um lugar de opróbrio, além de ser uma tortura terrível, uma das piores torturas que existem, ou das piores formas de morte que existe na face da terra. Você não pode ir para a cruz. Além disso, você é uma pessoa importante, porque você é o Messias, você é o Filho de Deus, você não pode ir para a cruz. Jesus identificou e repreendeu: Satanás, vou ler exatamente, retira-te de diante de mim, porque tu não compreendes as coisas de Deus, tu compreendes as coisas dos homens. Essa lógica que você está usando para eu fugir da cruz é a lógica dos homens, é a lógica que os homens aprenderam contigo, e eu rejeito essa lógica. Imediatamente Jesus chama Pedro, que era praticamente o líder, né? Pedro sempre se apresentava para falar entre os discípulos. Pedro é repreendido, obviamente, né? Pedro é repreendido, mas Jesus estava repreendendo o próprio Satanás. E ele chama seus discípulos diante de uma multidão e diz assim para Satanás: olha só, eu escolhi a cruz, e os meus discípulos também vão escolher a cruz. E ele disse, chamou, 34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, inclusive Pedro, disse-lhe para a multidão: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tem um paralelo em Lucas que diz: tome a sua cruz a cada dia. Tem outro paralelo em Mateus que diz: tome a sua cruz sobre si. Mas o fato é: tome a sua cruz e siga-me. Muito bem, eu queria conhecer os irmãos aqui, queria fazer algumas perguntas para vocês, diga sim ou não. Vocês são discípulos de Jesus? Eu vou me incluir, né? Nós somos discípulos de Jesus? Sim. Nós nos arrependemos dos nossos pecados? Sim. Nós recebemos perdão de Deus em nome de Jesus? Sim. Nós nascemos de novo? Temos o nosso nome escrito no livro da vida? Pois não. Olha o que Jesus disse para nós: negue-se a si mesmo. Foi isso que Jesus falou para mim e para você. O que é negarmos a nós mesmos? É deixar de fazer a sua vontade
e fazer a vontade de Deus. Só que é todo dia, continuamente, é uma mortificação, porque estamos levando a cruz. O evangelho da cruz é isso, é não impormos a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Esse é o evangelho que Jesus pregou. Glória a Deus. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Não tente salvar a sua vida, mas escolha perdê-la por amor de mim e do meu evangelho. Parece que é um discurso duro. Na época era e hoje também. Mas essa é a pregação, que é a pregação base do reino de Deus. Essa é a mensagem do reino de Deus. Essa é a mensagem do evangelho da cruz. Observe que Jesus, ele falou essa mensagem para os seus discípulos. E, portanto, falou para nós também. O evangelho da cruz é o evangelho do arrependimento, é o evangelho do perdão, mas também é o evangelho com os que nos leva a compromissos com os ideais de Deus. Não basta ser salvo, não basta ter o nome escrito no livro da vida, não basta ter recebido o perdão. Para Jesus, eu tenho que entregar a minha vida, e eu tenho que entregar a minha vida para Ele mandar na minha vida. Observe, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É a pregação dura do discurso de Jesus. Sabe por que é que Jesus morreu por você, irmão? Por você, irmã? Por mim? Ele morreu para mandar na minha vida. Falando em palavras bem brasileiras, né? Não estou pregando em alemão, nem em italiano, nem em francês. Jesus morreu para ser o dirigente, o gestor, o diretor, o Senhor da minha vida. Esse é o evangelho da cruz. Glória a Deus. Como que essa mensagem nos atinge e atinge a nossa família? Esse é um congresso de família. Este é o desafio que nós temos. Nós vivemos, irmãos, um momento histórico que eu considero um momento de trevas, um momento histórico que não é um momento de avivamento, caracterizado por um avivamento. Jesus disse que esses dias seriam caracterizados pelo esfriamento do amor. Esses dias estão caracterizados pela frieza espiritual, e não pelo avivamento espiritual. E nós, eu e você, você que tem 15 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 80 anos, nós estamos vivendo um filetezinho da história da humanidade, que está caracterizado pela frieza espiritual. Glórias a Deus. Boa parte da sociedade, principalmente a ocidental, está mergulhada no secularismo.
Acontece também do outro lado, mas principalmente essa sociedade na qual estamos imergidos está mergulhada na corrupção em diversos níveis, intensificação do pecado, infestação de atividade demoníaca. É o resultado de um mundo jazer no maligno. Esse é o resultado. E o problema é que nós encontramos essas características no seio da igreja. Quanto ao mundo, tudo bem. Mas não pode, ou não poderia, nos caracterizar. Tem alguma coisa errada. Para você, eu vou dar uma notícia bem ruim. Para você, qual seria a religião do futuro? O islamismo? O judaísmo? Budismo? Cristianismo? Qual? O que é que você imagina, pelo que você entende de mundo, de religião? O que é que você imagina? Pensa aí. Eu vou dar a resposta. Não será o cristianismo a maior religião do mundo. Não será, observe, não será o islamismo, nem o hinduísmo, nem o budismo a maior religião do mundo. Qual será a religião maior do mundo? O paganismo. O paganismo entrou em todas elas. E o que é que faz, ou o que é o paganismo? Nós estamos vivendo uma época de neopaganismo. Ressuscitamos os deuses pagãos, o deus da luxúria, da fama, do hedonismo, todos esses deuses desses pecados estão inseridos em todas as religiões e está crescendo a cada dia no mundo. Mas eu quero dizer para você a boa notícia, é que a igreja do Senhor Jesus, permanecerá marchando em vitória. Mas a igreja do Senhor Jesus não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Presbiteriana, nem a Metodista, nem a Igreja Católica. A igreja que vai permanecer firme, apesar do mundo jazer no maligno, apesar do mundo estar mergulhado no paganismo e piorando, é a igreja que é o corpo de Cristo. É a igreja que, como Jesus, preferiu o caminho da cruz, preferiu negar a si mesmo e deixar o Santo Espírito de Deus dirigir a sua vida em todos os sentidos. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Como levar a cruz em um ambiente tão desfavorável? Atualmente, irmãos, as mentes têm se levantado contra Deus, contra os seus ideais, gratuitamente. No âmbito dos lugares mais requintados da sociedade, as pessoas estão desprezando a Deus, desprezando o seu evangelho, desprezando a sua verdade. É só você olhar as redes sociais. A ciência, eu vou falar aqui com conhecimento de causa, já que Geraldo fez essas apresentações aí, não autorizadas, né? Irmão, a ciência fracassou, as filosofias do mundo fracassaram com respeito
a dar a resposta que o espírito humano clama 24 horas. As almas estão clamando pelo Senhor Jesus, pelo dono das suas almas. A ciência não tem resposta para isso. As filosofias do mundo não têm resposta para isso. Mas a igreja tem a resposta. Aleluia! Onde está o Evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? O testemunho cristão desse século parece que está fracassado também. O testemunho cristão parece que não está despertando fé nas pessoas, não está impactando as pessoas que convivem conosco. Está faltando a cruz, está faltando a cruz. Não estamos atraindo as pessoas para Jesus. Tem alguma coisa errada. Eu não estou falando de pregação que você prega nas conferências e pessoas, aceitam a Jesus como Salvador. Eu estou falando das pessoas conviverem conosco no nosso trabalho, no nosso 24 horas, e terem a sensação que estão convivendo com o homem de Deus, com a mulher de Deus, que tem a vida na presença do Senhor. E se elas se sentirem desesperadas, elas sabem o caminho de que é aquele do homem de Deus. Eu tenho colegas ateus, sempre convivi com eles, e quando eles estão desesperados, eles batem na minha porta, não sei porquê, mas eles batem na nossa porta, porque a luz de Cristo está em nossas vidas. Sem cruz, não há glória de Deus em nossas vidas. Eu quero dizer aos irmãos, que a salvação não depende das instituições, a salvação não depende das denominações, a salvação não depende do poder dos pastores, nem depende desse congresso. A salvação depende do poder de Deus, que se manifesta em nossas vidas. E Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. É o evangelho da cruz, que é o poder de Deus, que salva todo aquele que crê. E ele está em minha vida, em sua vida. É um momento de trevas, mas também é um momento de entregarmos a nossa história ao Senhor. É um momento de oportunidade, de tomar a atitude de servir e de sermos usados por Deus e sermos uma bênção. Observe, é o momento do Senhor usar a nossa história. Não é servir a Deus hoje e amanhã caído, depois se levanta, e depois levanta, e depois cai, e depois cai, e depois levanta. É o Senhor usar a nossa história. Usar a nossa história é usar a nossa família, usar o nosso tempo, usar os nossos estudos, usar a nossa atenção, usar o nosso dinheiro. É isso. A mensagem de Jesus sobre tomar a cruz e segui-lo está fora de moda, mas é a condição para seguirmos a Ele. Tomar a cruz a cada dia significa: estamos dispostos a mortificarmos o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, todos os dias em benefício do Evangelho de Jesus. Mas é algo antinatural. É algo antinatural. O maior impulso natural é a sobrevivência, né? Qualquer ser vivo, por instinto ou não, diante do perigo, ele tenta se proteger, não é isso? Levar a cruz
Portanto, é uma postura que só tem quem é nascido de novo. É uma postura espiritual, que é o quê? É sempre estar em risco de morte. É sempre se entregar ao Senhor, na direção do seu espírito, aconteça o que acontecer. Tomar a cruz, seguir a Cristo, não é seguro. Não é? Tomar a cruz é não só, observe, aceitar a morte, mas levar o instrumento sobre si, o instrumento da execução da sua morte. Todos os dias. Eu não encontrei em nenhum lugar uma tortura tão terrível como esta. Aquele que é condenado à cruz, à execução na cruz, ele leva o próprio instrumento da sua execução. Foi isso que Jesus desejou para mim e para você. Incrível, né? Aleluia. Não é fugir da morte, é seguir o caminho dela voluntariamente. Paulo disse, Gálatas 6, de 13 a 14, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. O mundo está crucificado para você, irmão? Sim ou não? Muito bom. Mas olha o restante do versículo. E eu para o mundo. Não é só dizer, não, o mundo está crucificado para mim. Significa, sabe o quê? Está morto, está podre, fede. O mundo fede. Porque se ele fede nas narinas de Deus, ele deve feder nas minhas narinas. Mas o apóstolo, sob a direção do Santo Espírito, ele diz, mas eu também fedo para o mundo. Eu também sou mau cheiro para o mundo. Significa, sabe o quê? O mundo, que é a ideologia mundana, inspirada em Satanás, o mundo não pode contar comigo. Ou melhor, o mundo sabe que não pode contar comigo. Porque eu sou discípulo de Jesus. Aleluia. O mundo, o verdadeiro cristão, irmãos, não é aceito pelo mundo que jaz no maligno. Estamos virando o milênio, estamos nos enganando com a glória deste mundo. Mas o que Paulo disse é que a nossa glória está na cruz. É lá na cruz que nos identificamos com Jesus. É lá que Ele quer que nós estejamos. Cristo não, o discurso realmente é duro. Cristo não nos prometeu vida boa. Não nos prometeu vida confortável. Não nos prometeu. Quem promete as riquezas e os tesouros desse mundo é o diabo e pastores mercenários que querem enganar você e tomar o seu dinheiro. São eles que prometem enriquecer você, só eles enriquecem. Jesus disse, não faça tesouro aqui, use o seu dinheiro nos interesses do meu reino. Ele falou de cruz, tudo isso é cruz. Aceitar Cristo é o mesmo que aceitar a ser crucificado diariamente. Os que estão em Cristo, diz Paulo, crucificaram a sua carne. Gálatas 5, 24. Observe.
E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Nosso desafio, querido e queridas, não é só levar a nossa cruz, mas também levar a nossa família a fazer essa escolha. Fazer sua esposa, seu esposo, seus filhos abraçarem o evangelho da cruz? Como fazer isso? Isso é uma mudança de atitude diante do evangelho de Jesus Cristo. É uma escolha de, a partir de hoje, eu quero fazer, Senhor, a tua vontade. Eu quero que a minha família siga os teus ideais. Eu vou abraçar os teus ideais. Vou parar de ser crente de bênçãos materiais. Eu quero ser abençoado na perspectiva de servir a ti e ao teu reino. Eu quero doar a minha família para servir ao teu reino. Aleluia. Ali está parte da minha família, porque a outra está em algum canto aqui. Levanta aí, Mayra. Mayra é minha adolescente, né? Minhas filhas sabem que eu daria minha vida por elas. O meu desafio não é fazer Mayra amar o céu. Isso é fácil. Todo mundo aqui ama o céu, não é isso? O meu desafio, 24 horas do meu dia, é fazer Mayra amar a cruz. É isso que eu preciso. Pode sentar. É isso que eu preciso com minha família. Amar a cruz. Assim eu sou discípulo de Jesus. Aleluia. Mas você pode perguntar, o que é então levar a cruz, né? Eu tenho aqui 3 dimensões, né, de espiritualidade. Levar a cruz tem ao menos essas 3 dimensões. A primeira dimensão é a luta contra a natureza corrompida. Essa natureza desgraçada, depravada, né, destronada, que nós ainda temos em nossas vidas. Ainda bem que o Senhor nos fez participantes da sua natureza. E é com a natureza divina que nós nos relacionamos com Deus. Ele nos salvou. E Ele nos deu algo maior do que a salvação. Porque o Senhor poderia nos salvar, nos levar para o céu, e não querer ter comunhão conosco. Deus poderia ter feito isso. Você estaria no céu, eu estaria no céu, e não termos a mesma natureza do Senhor. Mas Deus me deu algo maior do que a salvação. Ele disse, eu vou te salvar, eu vou te levar para o céu, e eu vou te dar a minha natureza, para nós termos comunhão por toda a eternidade. Aleluia! Isso é maravilhoso. Eu tenho algo maior do que a salvação, mas ela impõe crucificar essa natureza desgraçada. Irmãos, Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Você sabe que existem bilhões de galáxias. Nós participamos aqui dos sofrimentos de Cristo por sermos corpo de Cristo. Eu copiei aqui alguns versículos para não perder tempo em projetar. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. 2 Coríntios 1:5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. 1 Coríntios 1:7. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Filipenses 3:10, para conhecê-lo,
e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Observe que a igreja, ela faz parte das aflições de Cristo. O fato de eu ter marcas de Cristo em minha vida, trará sim aflições, e é privilégio para mim ter essas aflições. Para conhecer, regozijo-me agora, Colossenses 1:24, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo no seu corpo, que é a igreja. 2 Timóteo 1:8, portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, porque sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2:3. 1 Pedro 5:9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. João 16:33, Jesus dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Pedro disse: alegrai-vos no fato de serdes participantes de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. As perseguições virão, a oposição do corpo de Cristo virá, mas é privilégio passarmos por elas. Paulo disse: porque a vós, observe, irmãos, vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele. Você crê em Cristo? Eu creio no Senhor, mas não é só isso, não somente crer nele, como também padecer por ele. Talvez aqui esteja a fonte dos nossos problemas. Nós amamos as bênçãos, nós amamos o conforto, nós amamos, e Deus realmente nos abençoa, né, irmãos? Deus realmente nos abençoa. Esquecemos a cruz, essa é a questão. Eu tive o privilégio de conhecer alguns irmãos na Índia, cristianismo oriental, né? Estive na Índia. Eu fiquei envergonhado, pastores, fiquei envergonhado, porque ali eu encontrei cristãos felizes, cheios do Espírito Santo, pessoas que não tinham nada, não tinham nada, uma pobreza extrema. Tive o privilégio de me reunir com a igreja perseguida ali, uma igreja itinerante, que se reúne cada noite num lugar diferente, porque os hinduístas perseguem para queimar, matar. Então, até perto da hora do culto, eu estava num carro com um missionário indiano, e ele se comunicando: onde vai ser hoje? Aguarda um pouco. E aí, saiu o local, nós fomos, era um casebre bem pequenininho, todo mundo sentado no chão. Ô, irmãos, a igreja do Senhor, e tinha irmãos do lado de fora como olheiros, para nos avisar se viriam radicais para matá-los. E eu tive o privilégio, de sentar no chão com a igreja do Senhor, e adorar o Senhor ali com aqueles irmãos, que não tinham nada, mas estavam felizes com Jesus. O que é que está acontecendo conosco? Esse ocidente, que se dobrou a Mamon, a igreja ocidental precisa repensar a cruz. Eu acho que é isso que esse congresso quer resgatar. Aleluia, glória a Deus. E tem gente reclamando. Não reclame se você, irmão, está sofrendo pelo fato de ser crente, dizendo que você só faz o bem. Ó, irmão, eu faço o bem, eu sou uma pessoa de bem, eu sou homem de Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Sabe por quê, irmãos?
porque Satanás não respeita o homem bom. Não é o fato de você ser homem de Deus que Satanás não vai te perseguir. Vai sim. Olha o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está contigo, igreja. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que que a Bíblia diz isso? Por que que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Sabe por quê? Porque a igreja pode. Porque eu posso. Porque você pode dizer: saia, Satanás, em nome de Jesus. Eu carrego a cruz. Lembra que Jesus falou sobre mim? Ele disse: eu vou seguir a cruz, e os meus discípulos vão seguir a cruz. Isso me dá autoridade sobre o inferno. Resistir ao diabo, porque você pode. Aleluia. Terceiro nível. O fato de sermos agentes do reino de Deus. Essa é uma dimensão importante. Pensamos apenas em nos dirigirmos ao Senhor para sermos abençoados. Enquanto está diante do trono da graça e ser abençoado, não há nenhum problema com isso, né? Mas precisamos abraçar os ideais de Deus, os interesses do Senhor. Essa é uma dimensão pouco falada, né? O Senhor tem um nível mais avançado de espiritualidade para nós. A sua vida e a sua família para servir os interesses dele. Vou repetir: a sua vida, a sua família para atender ou servir os interesses dele. Você topa? Irmão? O que significa isso? É tudo que você fizer na sua família. Eu digo isso, irmãos, porque eu tenho aprendido ao longo dos meus anos. Tenho tomado um bocado de cacetada, mas o Espírito de Deus está me ensinando certas dimensões que Ele quer que eu o sirva. E eu sei que é o melhor para mim e para minha família. E ai de mim, se eu não seguir a direção do Espírito de Deus. Isso significa, sabe o quê? Tudo que fizermos é para a glória de Deus. Eu educo minhas filhas, você educa seus filhos para a glória de Deus. Eu não posso educar a minha família, ou criar a minha família para a glória do mundo. Eu tenho que fazer para a glória de Deus. Isso é injetar a história da minha família na cruz, nos interesses do Senhor. É isso que eu preciso fazer. Não só um momento de estar no culto, um momento de estar no púlpito ser usado por Deus. Isso é muito bom. Muitos desejam isso, né? Por motivos horríveis. Mas Deus não quer me usar só aqui no púlpito. Deus quer usar a minha história. Deus quer usar a minha vida. Pense em Esté. Ninguém vai falar dessa moça, não é isso? Mas aquele parente dela criou aquela moça segundo a direção de Deus. Olha só, Deus usa aquela moça, observe, eu acho que no máximo 2 semanas, ela deu 2 jantares, e o que foi que aconteceu? Por causa dos 2 jantares, o povo de Israel sobreviveu, estava condenado à destruição. Deus usou a história dela toda para chegar naquela posição.
Deus quer usar a minha história, quer usar a minha família. Entregue sua família ao reino de Deus. Não é só estar buscando bênçãos para si. Isso deve acontecer sim, mas eu preciso atentar para os interesses do Senhor. Isso é cruz. Somos embaixadores de Cristo, mas estamos dispostos a gastar 10 mil reais no seguro de um carro, digamos assim, luxuoso. Tem mais caro, né? Mas quando você conversa com a pessoa, eu estou falando só a parte financeira, porque tem outras dimensões também, não só a financeira. Mas quando você fala com uma pessoa que estimou tanto tal carro, diz assim: ô irmão, me ajuda aí com metade do salário mínimo para eu levar para um missionário que está lá no sertão, né, ganhando alma para Jesus, abandonado pela igreja. Irmão, pode filmar, porque muitas dessas pessoas, não todas, vai lhe dar um seminário sobre o não. São especialistas em não. Ou irmão, eu não posso por causa disso, eu não. É um seminário sobre o não, quando se trata dos interesses do reino de Deus. O tempo acabou. Eu só queria dizer a última coisa, não dá para avançar. Olha só, eu nasci num lar destruído por demônios. Meu pai nos abandonou. Minha mãe sofreu muito para nos criar. Observe, vítimas de demônios, de violência, de tudo quanto é coisa que não presta. Eu e meus irmãos, nascemos num lar destruído pelo diabo. Um dia eu aceitei Jesus. Eu fui o primeiro da família que nasceu de novo. Viu, irmãos? Mudou a minha história. Mudou a história da minha família para sempre. Aleluia! Aleluia! Saí de casa, porque na noite que eu aceitei Jesus, fui colocado para fora de casa. Eu não sabia que direção eu tinha que tomar, mas alguém disse: ou você deixa Jesus, ou saia daqui. Eu não sabia, mas o meu coração estava cheio do Espírito Santo. Eu tinha acabado de nascer de novo. Eu disse: eu prefiro Jesus. Aleluia! Ele esteve comigo, mudou a minha história. Aleluia! A bênção de Deus transformou, transbordou na minha vida. Aleluia! Tem 1 milhão de bênçãos para contar. O tempo acabou. Eu orei por minha mãe 20 anos, acreditando no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje ela é crente da Assembleia de Deus, dessa igreja aqui. Está aqui não? Levanta a mão aí, dona Dete. Cadê a senhora? Levanta a mão. Ali. Glórias a Deus. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo faz. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.